Fala pessoal, muito boa tarde, quem está falando é Marcelo. Queria pedir para vocês, quem for do YouTube, deixa o like aí, as outras plataformas, deixa o linkzinho aí, o likezinho pra gente aí, para fortalecer a mídia esportiva alternativa. O assunto é o seguinte: 1º de maio é o dia do trabalhador, mas é um dia muito triste também para os trabalhadores brasileiros. É um dia de relembrança aí para todo mundo que curte também o esporte, né, principalmente o esporte a motor, né, com a morte do Ayrton Senna no dia 1º de maio de 1994, né? E aí eu vou, infelizmente, tem que falar, né? Tem que acabar relembrando. Eu me lembro muito, tinha 11 anos, 12 anos. E eu me lembro como se fosse hoje, daquele 1º de maio de 1994. Né? Então, o assunto é o seguinte para vocês. Né? Eu sei que tem GP de Miami, a gente continua com os conteúdos do GP amanhã também. Tá? Imola 1994, o mais trágico dos finais de semana. Né? Vou contar um pouquinho para vocês. Tivemos aí a morte, infelizmente, do Ayrton Senna com a sua Williams, mas tivemos outras coisas que aconteceram durante esse final de semana também. O GP de Imola, os tempos da Fórmula 1 eram outros, e o GP de Imola de 94, né, ele, digamos assim, ele acabou ficando como o GP mais trágicos da história, um dos mais trágicos da história da Fórmula 1 aliás, acho que o mais trágico, né? Desde 1990 até os dias atuais. Então, contando um pouquinho para vocês, o Ayrton Senna e o Roland Ratzenberger. O Roland Ratzenberger era um piloto austríaco. Eles morreram nesse final de semana, né? Mais trágico da história da Fórmula 1 em Imola. E a partir dali, né, muita coisa mudou na segurança dos pilotos, nos carros e nas pistas. E aí, mais recentemente, tivemos a morte do Jules Bianchi no GP do Japão, numa chuva danada, que o carro do Jules Bianchi acabou batendo no trator, né, na brita, e aí acabou abrindo a cabeça do Jules Bianchi. Ele acabou falecendo na pista. E aí depois veio uma nova era, a época do Halo, né, que é esse escudo que tem hoje dentro dos carros para proteger a cabeça dos pilotos, além do capacete. E aí, isso é uma história que a gente vai contar depois também, não hoje, outro dia, tá? Falando especialmente de 94, como eu disse, foi um dos mais marcantes e mais trágicos da história da Fórmula 1 e do esporte a motor, né? Foi a 14ª edição da prova no circuito de Imola. Ficou para sempre como os únicos 2 finais de semana de corrida e que morreram 2 pilotos, Ayrton Senna e Roland Ratzenberger. A outra ocasião em que 2 membros do grid tinham perdido a vida foi o GP da Bélgica, né, em 1960, né, quando o Mike Taylor acabou falecendo, né, e o Stirling Moss, o Moss também, né, acabou falecendo. Eles tiveram lesões sérias durante os treinos livres na corrida, e o Chris Brownstones acabou sofrendo um acidente fatal aí também. Só que os tempos eram outros, né? E aí, falando um pouco mais de 1994, o que aconteceu? Na sexta-feira o Barrichello ficou mal, não correu o resto do final de semana. O Rubinho sofreu um acidente no TL2, né? O carro do Rubinho voou e o Rubinho dobrou a língua. O Rubinho o Rubinho ficou inconsciente, inclusive. E o próprio Ayrton Senna foi no hospital para ver como estava o Rubens Barrichello. Olha só que ironia do destino, né? Isso daí já começou assim, o GP de San Marino. E aí, no sábado, tivemos a qualificação. E, né, em um dos treinos, o Roland Ratzenberger, né, deixa eu ver aqui se foi só não me lembro se foi no TL1, se foi no TL3 ou se foi no Qualifying, tá? Mas eu tenho quase certeza que foi no Qualifying que o Roland... aqui, ó. Sábado de classificação, tá? O Roland Ratzenberger acabou morrendo, né? Nisso o Rubinho já estava no hospital de Bolonha, né? Estava em estado grave ainda. O Roland Ratzenberger acabou morrendo, o carro dele bateu muito forte. Eu não quero mostrar essas imagens aqui, e nem o do carro do Rubinho também,
tá? Tem na internet, a imagem é muito forte, eu acho que eu sei que eu preciso ilustrar mais para vocês, mas eu acho muito forte para estar mostrando aqui. Eu não sei se o TikTok ainda também vai me dar um strike aqui, que é um perfil novo que eu tô começando agora. E aí no sábado o Roland Ratzenberger acabou falecendo, o carro girou e bateu com tudo no muro. O Ratzenberger ficou com a cabeça assim, ó, de lado, e já estava morto ali. E aí depois dessa qualificação, o Ayrton Senna e outros grandes pilotos fizeram uma reunião com a FIA, né, onde a maioria queria correr, mas o Ayrton Senna não queria correr. O que se sabe é que o Senna liderou uma campanha para não correr, e ele repensou naquele momento muito a carreira dele. Ele já era tricampeão mundial, a Williams não estava vindo bem, o Senna foi para a Williams, uma fase muito ruim da Williams. Até então, a Williams era o melhor carro, você tinha o Damon Hill ali, e aí o Senna acabou indo para a Williams, né? Acabou indo para a Williams, no qual o Alain Prost já tinha guiado nela, né? Que era a Super Williams. E aí quando o Senna foi, o carro da Williams não estava acertando, mas o Senna estava começando a acertar o carro, tanto que nos principais GPs, aí, inclusive em Interlagos no Brasil, com a Williams, o Senna rodou naquele GP, ele não ganhou, mas ele estava andando em primeiro. Estava andando muito forte, ele acabou rodando com problemas no carro. E aí, nessa fatídica corrida, o Senna fez a pole, acertou o carro e ele foi, largou em primeiro. Ele estava muito na frente do segundo colocado, tá? Estava muito na frente. O Schumacher estava começando a vir bastante naquela época, já. Tava vindo aí todo mundo querendo saber quem era o Michael Schumacher. E ele estava começando a vir voando aí com uma Benetton. Né, e o Senna estava em primeiro, muito na frente, quando o Senna perdeu o controle do carro, ele bateu com tudo no muro. O Schumacher estava muito atrás ainda, se eu não me engano, acho que era o Schumacher mesmo, que era o segundo colocado, mas estava muito atrás e a corrida continuou, né, e o Senna deu uma viradinha na cabeça, assim, e aquela viradinha ali, eu acho que foi assim, eu não sou médico, mas eu acho que foi o último suspiro do Ayrton Senna. É triste falar disso. Aí pegaram o Ayrton Senna, levaram para o hospital de Bolonha, né, e a corrida continuou. Quando às 13 horas e 10 minutos, o repórter Roberto Cabrini, deixa eu ver, né, puta, eu nem vou mostrar isso aqui. O Roberto Cabrini deu uma informação, né, dizendo que o Ayrton Senna teria falecido, morre Ayrton Senna da Silva, com morte cerebral. Muitos anos depois, agora, inclusive, a Williams acabou sendo condenada, né, por conta da barra do volante, que soltou, né? Dizem que, inclusive, ela fincou no Senna. Não sei se foi essa a causa do acidente. A perícia até hoje é muito esquisita nesse ponto. Mas o fato mesmo é que depois desse dia 1º de maio, esportivamente, a gente sempre vai lembrar desse dia 1º de maio. Sempre vai lembrar, não tem como. Principalmente os amantes do automobilismo. Acho que o Ayrton Senna, acho que foi o maior herói nacional aí. Acho que era Pelé e Ayrton Senna lado a lado ali, né? Os dois heróis nacionais historicamente aí, né? O nosso rei do futebol e o nosso rei das pistas aí, né? Que acabaram falecendo. O Pelé faleceu agora há pouco tempo. E aí, então, o Senna acabou falecendo. E aí, muitos anos depois, vieram aí o Bernie Ecclestone, inclusive, disse que o Senna, ele já sabia que o Senna estava morto, mas o show tinha que continuar. Isso mostrava na época como que a Fórmula 1 era, né? Hoje na mão da Liberty ela é totalmente diferente. Muita coisa mudou. Teve o acidente do Jules Bianchi, que foi fatal, que ainda não era da Liberty. Aí depois teve o acidente do Grosjean, que se não me engano era o primeiro ano da Liberty. O Grosjean também foi uma coisa pesada também, que ele quase se queimou inteiro. Ele carrega cicatrizes e marcas até hoje, inclusive, daquilo, né? Mas na mão da Liberty, a Fórmula 1 hoje é totalmente diferente. Ela cuida dos seus pilotos, ela cuida das pessoas. Lá em 1994, todo mundo sabia que o Senna estava morto, mas, entre aspas, o show tinha que continuar. Isso que foi dito pelo Bernie Ecclestone na época, né? Inclusive os próprios documentários falam muito sobre isso, né? E agora, dia 1º de maio de 2025, a gente fica só aqui na saudade do grande Ayrton Senna, que eu prefiro
relembrar o nosso grande Ayrton Senna na pista, de tudo que ele fez e de toda a alegria que ele deu para o povo brasileiro, né, pessoal? Então, meus sinceros sentimentos à família do Ayrton Senna, que todo ano deve lembrar desse fatídico acidente, assim como todo brasileiro, né, mas a família sente um pouco mais pela proximidade pessoal que tinha, né? E nós queremos aí e que o nosso querido Ayrton Senna, né, onde ele estiver, que ele saiba que nós brasileiros o amamos imensamente, né, sempre ele estará sempre no nosso coração, ele sempre vai estar no nosso coração, né, pessoal? Então, queria dizer isso. E aí fica a história para contar aí algumas pessoas em vida, como o próprio Rubinho Barrichello, no qual o próprio Ayrton Senna foi socorrer, foi até o hospital para ver, você vê como são as coisas. Na sexta do acidente, o Rubinho estava quase morto, o coração do Rubinho chegou a parar, a língua do Rubinho chegou a entrar, tiraram a língua do Rubinho, colocaram ela de volta no lugar, né? E o Senna lá no hospital. No sábado, o grande amigo do Ayrton Senna também, o Roland Ratzenberger, faleceu. E o Senna lá apoiando também. E mal sabia ele que no domingo isso seria com ele. Infelizmente, foi um acidente fatal. Beleza? Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Amanhã eu volto com novidades do final de semana da Fórmula 1 para vocês. Beleza? E que o nosso grande Ayrton Senna, de corridas memoráveis, viva para sempre no coração de cada brasileiro. Um abraço para a Viviane Senna, para o Leonardo Senna, para o Bruno Senna, para toda a família Senna, né? E uma dica para vocês, se vocês querem matar a saudade do mito do grande Ayrton Senna, assistam Senna no Netflix. E tem outras séries de documentários sobre o Ayrton Senna para vocês curtirem aqui. Eu tenho uns lances interessantes aí sobre a morte do Ayrton Senna, que eu era amigo pessoal, né, de uma família de kartista, né? Inclusive o pai deles era mecânico na época das categorias brasileiras aqui, né, como estoque e tudo. E uma vez o Ayrton Senna ligou para eles lá, né, e esse meu amigo, o filho deles, ficou com vergonha de falar com o Ayrton Senna no telefone, né, coisa de criança, né? Eu acho que hoje ele deve se lembrar, ele deve até falar, poxa vida, deve se arrepender um pouquinho, né? Mas enfim, são coisas da vida. Final de semana tem GP de Miami, vamos acompanhar de perto a briga do nosso Gabriel Bortoleto. Amanhã, depois do TL1, eu já trago informações de como que foi o treino oficial para vocês. Lembrando que sábado de manhã, amanhã à tarde tem a classificação da Sprint Racing. No sábado de manhã tem a Sprint Racing, a corrida 1. Aí no sábado às 4h30 tem o treino oficial e domingo às 4h30 a corrida oficial. Beleza? É isso, pessoal. Eu sou o Marcelo, vou ficando por aqui. Espero que vocês gostem dos conteúdos de Fórmula 1 da gente aqui, beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Senna, te amamos.